Bom dia. Então, a gente vai dar início a esse GED. Quem quiser ir entrando para acompanhar o decorrer do GED, sem problemas, eu só vou começar a gravar logo porque eu já estou começando até atrasado. É, eu vou também tentar gravar alguns GEDs ao longo dessa semana para fazer as questões que eu tinha prometido, enfim, o professor também comentou as questões do banco de questões das AB3. E eu estou juntando as questões para fazer um documento, tá? Para vocês terem as AV3 para resolver. Eu ainda não disponibilizei essas questões, por quê? Porque eu tenho as AV3 mesmo. E, pelo menos eu, particularmente, quando eu vou resolver, eu não gosto de saber a resposta. Eu gosto de ir resolvendo e depois ver o gabarito no final, conferir o gabarito. E quando tem a V3, a gente já tem um espelho, já tem a resposta lá e tudo. Então, eu estou tentando fazer, né, esse banco de questões com esse documento e tal, e aí colocando o gabarito no final. E aí isso demanda um certo tempo, e também tem a galera de tributário 2. Então, eu estou me dividindo entre ambos, eu estou tentando juntar o máximo de questões e provas possíveis. Mas até o domingo eu envio esse banco de questões e ao longo da semana eu também vou enviar alguns GEDs, algumas coisas publicar respondendo. Enfim, essa semana o professor terminou o conteúdo de imunidades. Para a V3, o que é muito importante, assim, a gente ressaltar, eu trouxe os aspectos mais importantes que eu vi, assim, na aula, mas eu também queria falar que pelo que eu percebi, tem alguns alunos que não sabem, e aí eu vou aproveitar para abrir aqui, que tem essas anotações de aula, gente. Tipo assim, tem no nosso, eu tenho um link no grupo das anotações de aula, e é, tá aqui, ó. Todos os conteúdos das aulas estão aqui. Eu sempre estou anotando o que cai, que o professor está falando, enfim. Todas as aulas têm alguma coisa. Então, para quem quiser dar essa revisada mais aprofundada. Enfim, vamos começar. Na imunidade recíproca, a gente tinha começado a imunidade no GED passado, e a gente deu essa introdução. Mas no âmbito da imunidade recíproca, que a gente tem, a gente já entra no artigo 150, que é o artigo mais importante quando a gente fala de imunidades, porque ao longo do texto constitucional, a gente vai encontrar algumas imunidades que não estão tão expressas. Inclusive, no GED passado, a gente até falou eu acredito, do 197, né, que tem falando de isenção como se fosse imunidade, mas na verdade é uma, perdão, falando de uma imunidade como se fosse uma isenção, porque utiliza a palavra isenção. Só que se está no texto constitucional e está impedindo, vedando esse poder de tributar, significa que, na verdade, é uma imunidade, porque tudo que a Constituição confere é uma imunidade. Isenção, como vocês vão ver em Tributário 2, precisa de uma lei ordinária, é uma coisa que tem uma força diferente. Não é que nem o texto constitucional. E aí, no âmbito da proteção assim, quando a gente também fala de imunidade, sempre tem uma proteção, uma coisa que é muito de direito fundamental, tanto que ela é constitucional. Então, no âmbito da proteção do Pacto Federativo, a Constituição ela estabelece essa imunidade recíproca entre os entes federados, quando ela veda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituem impostos sobre patrimônio, rendas, serviços um do outro, para que não haja uma guerra fiscal entre os entes federados. Aqui, ao contrário da outra imunidade, que pede que não haja uma tributação sobre a dívida pública dos demais entes federados por parte da União, aqui está falando de forma muito mais abrangente que não
pode haver nenhum tipo de imposto, imposição de imposto, então tem que ver que é somente imposto, então é uma imunidade contra imposto, que não pode ser cobrado em relação de um ente federado quanto ao outro. E essa vedação, ela se aplica de forma estrita aos impostos, e ela não pode ser invocada para afastar cobranças de outras espécies tributárias, tipo contribuições previdenciárias, coisas desse tipo. E essa proteção, ela também vai se estender às autarquias e às fundações públicas, que são mantidas pelo poder público, desde que, claramente, elas sejam vinculadas a essas finalidades essenciais. Se elas forem vinculadas a finalidades ali, elas tiverem um cunho muito mais empresarial do que de serviço essencial, aí já é outros 500. Mas essa imunidade, ela não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Uma coisa também muito clara para que fica muito mais clara quando a gente fala de imunidade religiosa é que o fato de não ter que pagar o imposto não faz com que, por exemplo, no âmbito do imposto de renda, você não tenha que declarar o imposto. Porque uma coisa e isso é bem diferente do direito civil. Uma coisa é a obrigação acessória e outra coisa é a obrigação principal no direito tributário. E elas duas não dependem uma da outra, ao contrário do direito civil, né, que uma segue a outra, uma depende da outra. Aqui não, a obrigação acessória ela se chama de obrigação acessória simplesmente por não ter um caráter ali patrimonial, um cunho pecuniário, mas ela é uma obrigação de fazer. Você precisa realizar aquele determinado ato. E aí, a jurisprudência do STF, ela refinou essa aplicação da imunidade recíproca em alguns casos específicos que envolvem a administração indireta e a exploração econômica. Então, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são prestadores de serviços públicos essenciais, que não visam lucro nem oferecem risco ao equilíbrio concorrencial, elas gozam dessa imunidade e aí independe de cobrança de tarifas, e aí isso inclui os correios mesmo em atividades concorrenciais, porque os Correios, ele tem essa característica de... É, ele tem essa característica de, em muitos casos, ser, mesmo que tenha uma atividade concorrencial dele, ele, em muitas cidades pequenas e tudo, ele tem um cunho maior de essencialidade, porque acaba que algumas cidades não tem sequer uma lotérica, uma coisa, e o correio ele acaba agindo ali nessa subsidiariedade, de trazer um acesso ali, uma coisa para essa cidade. Então, se entende que o correio ele não pode ser tributado dessa forma por conta disso. Em compensação, as sociedades de economia mista, com ações negociadas em bolsa, voltadas à remuneração de capital privado, não estão abrangidas por essa imunidade. E também a imunidade ela não é retroativa em caso de sucessão de obrigações, e ela não vai impedir a incidência do IPTU sobre imóveis públicos, que podem ser cedidos ou arrendados a pessoas jurídicas de direito privado que sejam devedoras de tributo. Aí, quanto à imunidade religiosa, que essa é realmente bem importante, ela é fundamentada na proteção a essa liberdade de consciência, de crença, na garantia do livre exercício dos cultos, e aí ela vai vedar a União, os estados, o DF e os municípios de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. E essa vedação, ela vai compreender não apenas o edifício que é destinado a essas celebrações de, enfim, por exemplo, missas ou cultos, ou enfim, eu não, ou algum tipo de celebração de outra religião, mas também o patrimônio, a renda, os serviços relacionados com essa finalidade essencial das entidades mencionadas. E a emenda constitucional 132 de 2023, ela reforçou esse texto quando ela explicita que a proteção ela abrange as entidades religiosas e as organizações assistenciais e beneficentes. Então, tipo assim, tudo que essa imunidade religiosa mantém, digamos assim, é beneficiado por essa imunidade.
E aí o STF ele adota essa interpretação extensiva desse dispositivo e entende que há áreas, por exemplo, como cemitério, se o cemitério for ligado a uma igreja, aí sim há uma extensão dessa imunidade tributária, dessa imunidade quanto aos impostos. Agora, sendo o cemitério sem nenhum tipo de religião, nenhum tipo de fé, nenhum tipo de culto, aí não. Aí ele já não pode ser abrangido. Aí, no que tange essa gestão patrimonial, a jurisprudência do STF ela consolidou o entendimento de que a imunidade ao IPTU ela permanece válida mesmo para os imóveis de propriedade da igreja que estejam alugados a terceiros, desde que a renda obtida com os aluguéis seja revertida de forma integral para essas atividades essenciais da instituição. E, além disso, essas entidades religiosas elas podem se caracterizar como instituições de assistência social para beneficiar justamente dessa imunidade sobre impostos de importação de bens que podem ser utilizados como consecução dos seus objetos. E Entretanto, essa proteção ela não é absoluta para todas as organizações. O STF ele decidiu que a imunidade religiosa ela não pode se aplicar, por exemplo, à maçonaria, porque essas organizações elas não são, pelo menos elas não se colocam ali como uma religião, né? E aí, em termos processuais, o tribunal ele estabeleceu que não cabe à entidade religiosa provar, né, de forma prévia que utiliza o bem de acordo com a finalidade. Então, de certa forma, o STF, não, basicamente foi isso. O tribunal ele inverteu o ônus da prova, então ele diz que se a administração pública diz que aquele determinado prédio, aquele determinado, enfim, não está sendo utilizado para fins de atividade, da atividade religiosa ou para assistência, enfim, algo que seja abrangido pela imunidade, o ônus da prova é por parte da administração pública de provar que realmente não está sendo, que está havendo um desvio de finalidade, né? Para afastar a imunidade e cobrar o tributo, já que quem está afirmando isso é a administração pública. E sobre a imunidade cultural, ela está prevista no artigo 150, inciso 6º, alíneas D e E, e ela proíbe a cobrança de impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel para impressão. A emenda constitucional 75 de 2013, ela ampliou essa proteção para incluir os fonogramas, os videofonogramas de autores brasileiros, além dos arquivos digitais. O STF ele tem adaptado a interpretação dessa norma, estendendo a imunidade aos e-books e aos dispositivos como os e-readers, então os Kindles, enfim, e reconhecendo a proteção de apostilas e listas telefônicas nem mais tanto, mas apostilas também. Mas essa imunidade ela não vai se aplicar em cards publicitários comerciais ou em insumos que não sejam considerados papel. Essa proteção ela também é objetiva, então ela recai sobre o objeto e não sobre o contribuinte. Ela é muito mais sobre o que está sendo, o que não está sendo tributado do que quem não está sendo tributado. E o professor basicamente terminou o conteúdo de imunidade essa semana. O GED foi realmente super rapidinho, porque era só para finalizar. E aí, como eu disse no início, ao longo dessa semana vão ser feitos novos GEDs para realizar essas questões. E basicamente foi isso, terminar imunidades. E é, eu queria só que tu colocasse aqui o teu nome e a tua matrícula para eu poder colocar a tua frequência, Maria Luísa. E aí é isso. Obrigada, viu?